entre os jovens pelas propriedades e os benefícios de controle de oleosidade, redução dos poros, clareamento de mancha, entre outros benefícios. E existem diversos tipos de argilas, como, por exemplo, a argila verde, que ela é mais indicada para as peles que são acneicas e oleosas, e a argila rosa, que é para peles mais sensíveis e propensas a irritações. E a argila, ela vem sendo usada há mais de 5.000 anos, começou lá na Índia, com uma tradição ayurvédica, que eu não sei se está certo, provavelmente não está, mas é de um povo lá que usava para tratamento de pele, e depois ele foi incorporado em rituais religiosos, em casamentos. No Antigo Egito, a Cleópatra usava bastante isso, ela gostava bastante, e ele foi incorporado também em casas de banhos romanas e gregas. Nós analisamos como rede social o Facebook, e a nossa empresa de marketing, ela começou como uma empresa para analisar vários produtos de beleza, mas então a gente teve que afinilar isso e acabamos mexendo só com argila. Então a gente começou com o Facebook, com uma campanha de marketing para mulheres entre 18 e 40 anos, que é a faixa etária que apresenta maior demanda do produto, maior procura. E essas são as palavras que a gente identificou sem limpeza, né? Extraídas do Facebook e feita uma limpeza direta. E depois embaixo a gente tem as palavras que foram extraídas e limpadas. Então, ou seja, a gente pode ver que tem argila, claro, que é o nosso produto, tem óleo, oleosa, máscara, sabonete, palavras que são relacionadas. Giovana? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu vou falar sobre os dados que a gente pegou em relação ao produto em questão. Então, a gente basicamente pegou 20 sites no total, e nisso a gente viu que dentre as URLs que a gente pegou, o que mais aparecia era argila, pele, máscara de argila em questão, né? E os diferentes tipos de argila, que tem argila verde, argila rosa, limpeza de pele, rosto, enfim. Então, teoricamente, a gente pegou 20 sites e nisso a gente viu que aparecia com maior frequência a pele, argila e máscara de argila. Então, essas palavras, elas foram usadas para validar o que a gente pegou no Facebook, né? E primeiro são as palavras sem limpeza também, e depois embaixo com limpeza. A gente pode ver que muitas palavras, elas são relativas com o Facebook e com os sites. Como eu disse antes, oleosa, óleo, sabonete, hidratante, benefícios, entre outros. Bom dia, pessoal. Bom dia, banca. Meu nome é Anderson. Eu vou dar continuidade aqui, né? Pegando o gancho aqui da Hannah, que ela acabou trazendo essa nuvem para a gente, para estar analisando as palavras e usando aí o Spark também como o contador de palavras, e acabou trazendo uma nuvem bastante poluída, né? Para a gente refinar a nossa análise. E qual que foi a ideia? A ideia foi a gente filtrar essa nuvem com palavras relevantes retiradas das comunidades, né, do Facebook, e para a gente ter a palavra no contexto geral, para estar trazendo a indicação do site que mais tem relevância. Então, a gente usou essa análise, né, a gente usou esse Facebook como referência para contar as palavras mais relevantes, onde as palavras tiveram alta performance, né, e a gente acabou eliminando aquela que não fazia muito sentido para a nossa análise e também para não acabar não dando overfit ao nosso dataset também, né? A gente fez essa análise, a gente extraiu todo o TXT do Facebook, das hashtags, né? A gente fez a raspagem lá na página e a gente filtrou e a gente transformou isso em um CSV, onde a gente validou essas palavras, né? Com bastante relevância aí que aparecia no Facebook e para fazer sentido também no cruzamento das palavras de termos que eu vou mostrar mais à frente, né?
que seria um desafio que a gente também foi proposto, e fazia sentido a gente pegar palavras das hashtags do Facebook, dessas comunidades que falam-se muito, né, em argila, em máscara, enfim, tratamento facial natural, baseado nesse contexto do nosso trabalho aqui, né? Então, para que fique bem claro, né, essas palavras elas foram validadas com bastante relevância, né, umas palavras que se repetiu bastante, e a gente acabou trazendo ela e validando para dar continuidade para a nossa análise. Pode passar. Certo. E após a gente fazer a validação das palavras, né, das hashtags do Facebook, a gente também entrou no desafio, a gente usou aqui uma biblioteca de LNTK para poder fazer as bigramas, n-gramas, e trazer para vocês os termos aí bastante relevantes que surgiram aí no nosso site, né? Para poder a gente estar tomando um rumo certo, no caminho certo e que a gente estava cruzando palavras com termos que eram relativamente contundentes para poder a gente estar fazendo essa análise e afunilando cada vez mais, né, deixando ali um pouco mais justo o nosso trabalho para que no final a gente tenha uma conclusão bem precisa, para a gente não deixar nada para trás. Então, assim, o interessante foi trazer esse termo também, que foi desafiado lá com, acho que o professor pediu, e cruzando com as palavras em si, elas se comunicam bastante. Então, assim, tá bem encaixado, tá bem alinhado, né, entre palavra, termos, e eu acho que a gente vai conseguir, no final, dar um resultado bem positivo aí para a nossa análise. Pode passar, Ana, só bem. Tá, e aqui também, baseado no termos ainda, né, continuando aqui, a gente, usando lá a biblioteca da LNTK também, a gente trouxe n-gramas novamente, com bigramas, e conseguimos ajustar os termos, e a gente trouxe aqui uns 3 primeiros termos que realmente lá na ponta, no final, ele vai desenvolver um resultado bem assim, precioso para a gente, né, na análise final, e eu trouxe uma relevância, né, entre os 3 melhores, a gente pegou os 3 melhores termos e analisamos também os 3 últimos, né, o que desempenharam bem e o que desempenharam com pouca performance, né, e, e na certeza que ele vai trazer um resultado bem eficaz aí para a gente. Pode passar. Opa, bom dia, eu sou o Gabriel. E agora eu vou falar um pouco sobre as palavras relevantes dentro dos sites. O que antes eu estava falando agora eram os termos. Depois da gente ter feito toda a extração, toda a limpeza, ter feito a contagem de palavras, a gente pegou as palavras mais relevantes, a gente usou 30 palavras que a gente selecionou, fazendo buscas na internet que faziam sentido com o nosso tema. Tá. E com essas palavras, a gente fez, tipo, a gente contou com essas palavras, porque tinha muitas palavras que apareciam mais num site, só que ela não, no final, assim, do projeto, ela não faria sentido a gente usar. Então, alguns sites, vou dar um exemplo, aparecia, sei lá, a palavra, sei lá, vou inventar uma palavra, mesa. Aparecia como uma das palavras mais relevantes dentro de um site. Mas, no contexto final, isso não faria sentido. Então a gente filtrou algumas palavras para serem mais relevantes. Máscara, argila, palavras que faziam sentido com o nosso projeto. E esse gráfico, ele indica isso por site. Então aqui os sites estão numerados, eles não estão com nomes agora, porque eu tive que fazer uma automação para pegar raspagem de todos os sites e fazer o gráfico. Então eu tive que numerar esses sites. Mas lá para frente eu vou mostrar qual site teve mais relevância, enfim, mais pra frente vocês vão ver. Mas esses gráficos são a comparação de palavras, né, por site. Esses são de 1 ao 10 e o próximo site, pode passar, do 11 ao 20. O slide está com um pouco de delay. Mas é a mesma coisa, é a comparação de palavras por site. Pode passar. Bom, aqui eu vou só aproveitando, né, que o Gabriel tinha passado lá, ele acabou passando para mim
os sites aí que tiveram o melhor desempenho entre a primeira e a segunda análise, né, que foi feitas aí, os 10 primeiros, depois os 10 últimos, e a gente fez um filtro, a gente está trazendo aqui, dentre aqueles 2 que foi analisado, a gente está trazendo aqui os sites que tiveram uma relevância bastante contundente aí, em contagem de palavras, né, em cruzamento de termos, e a gente refinou eles para poder estar processando novamente eles, né, não ficando só nele, que a gente poderia já trazer como resultado final já essa análise, que também não seria muito viável. Então, a gente procurou refinar mais do que isso, né? E, então, assim, esse aí que vocês estão vendo aí é os sites selecionados lá pelo Gabriel, que ele trouxe aqui para a gente, e a gente selecionou ele para poder estar analisando melhor ele, entendeu? Caso também tenha um ou 2 sites que eles acabam tendo a mesma quantidade aí de palavras, eles acabam a análise acaba sendo bastante contundente e acaba sendo dando um empate também de igualdade, né? Às vezes o site X e o site Y, ele pode ter ficar ali na mesma relevância. Então, pensando nisso, a gente decidiu analisar mais profundamente. Pode passar, Ana. E baseado, né, no que eu tinha falado anteriormente também, caso site X ou site Y ele tivesse uma relevância igual, a gente usaria também esse ponto de indicadores aí, de palavras gerais lá, mostrada lá no início pela Hannah, aquelas palavras gerais que foi feita ali pela contagem do Spark também, né, que no início trouxe aquela nuvem gigantesca de palavras. A gente usaria também esse indicador aí, que a gente achou bem interessante, está mostrando para vocês, o desempenho de cada site aí, né, da análise final, eles já estão tudo refinado aqui, já o Gabriel tinha passado aqueles sites que eles analisou, trouxe para a gente, fez aquele refino, e a gente acabou aplicando esse refino aqui nesse indicador também, caso futuramente um com outro site X e site Y, ele desse uma paridade ali igual, a gente usaria esse indicador aqui como um ponto de decisão também. E aí eu vou passar agora para o Gabriel, ele vai estar finalizando aí e mostrando o resultado aí para vocês. Tá, e depois dessa análise, a gente percebeu que esses são os 6 piores sites para a gente colocar o nosso produto. Mostra aquele gráfico, por favor. E aqui é a proporção das palavras por site. E aqui já tá com os nomes de novo, que eu tirei os nomes porque eu tive que fazer uma automação para colocar todos os gráficos de uma vez, senão eu teria que fazer 20 meu Deus, travou. 20 gráficos manualmente. Aí eu fiz tudo de uma vez. Mas agora estão com os nomes. Esses são os sites que não estão indicados para anunciar. Pode passar. E esses são os sites que a gente anunciaria. É, principalmente no. Como que é o nome dele? Ah, ai, tá de lado, tá longe. Enfim, a gente. Oi? Margarida Rosa. Isso, Margarida Rosa. A gente anunciaria nesse, colocaria a nossa argila para anunciar nesse produto e os outros a gente usaria como contingência, né? Da nossa operação. Ah, o Margarida Rosa caiu, vamos para outros sites, porque a gente não pode ficar refém de um site só para anunciar o nosso produto, né? A gente precisa de outros, né? E na esquerda, de novo, então tá o gráfico proporcionando as palavras. E aqui a gente agradece a atenção. Se alguém tiver alguma pergunta. E também estão a meu Deus, bibliografia. Muito bem, parabéns, obrigado pela apresentação de vocês. Agora vou abrir para a banca e, né, alternando quem começa. Kaká, é com você. Oi, pessoal. Bom, parabéns aí pelo trabalho, legal.
Apesar que é um assunto que eu não, enfim, né? Nunca fiz máscara de argila, né? Por enquanto, né? Certo? Com essa barba aqui não vai dar certo. Deixa eu entender uma questão aqui, até para, né, acho que os outros trabalhos também, né, acho que o mesmo processo, né, vocês fazem a raspagem dos dados, no caso de vocês pegaram 20 sites, né? Sim. Como vocês chegaram nesses 20 sites? A partir da palavra, né, máscara de argila, desse tema? Sim, Como a gente vocês... pesquisou Isso. na internet máscara de argila, máscara facial, e a gente foi Tá. entrando em blogs e separando. Isso A foi um processo princípio foi totalmente manualmente. manual, né, de vocês foram selecionando esses sites aí. Isso, a Tá princípio bom. foi tudo na busca, tirando o site, não, esse site aqui não é legal. A gente separou até mais sites, só que quando eu estava fazendo a raspagem dos dados, tinham sites que eu não conseguia fazer com, por exemplo, Beautiful Soup, aí eu tinha que usar Selenium, aí travava, aí Tá. busca outro site. Não bom, era e assim- dinâmico também. Tá bom, tá. E aí, depois, a partir daí, vocês construíram uma base de dados, né? Trouxeram o conteúdo desses sites para obviamente, uma base de dados, um arquivo, enfim, Sim. né? A gente carregou ele em TXT, né? E depois a gente refinou e transformou em CSV. Tá, vocês depois trataram esses dados, Uhum. jogaram no CSV e processaram usando o Spark para contar as palavras, né? Exato. E a partir dessa contagem de palavras, vocês pegaram as palavras, os termos mais citados. Sim. Certo? Sim. Certo. Correto. Vamos lá. E a partir desses termos mais citados, vocês fizeram essa análise aí de quais são os sites que esses termos aparecem mais, é isso, né? Sim. Tá. Certo. Isso. Esses Eles tiveram sites, bastante. Desculpa. Os sites que tiveram bastante performance na contagem do Spark lá. A gente usou esse ponto também bastante relevante. Tá. Mas, enfim, vocês pegaram as palavras que mais aparecem e depois vocês aplicaram esse processamento, olharam para esses mesmos 20 sites para ver quais deles seriam os mais interessantes para alguém anunciar. Certo? Exatamente. Tá, Exato. entendi. Tá, esse foi o processo. Talvez né, acho até para os outros grupos também, uma figurinha mostrando essas etapas, né? Do processamento, enfim, né? Vocês fizeram, ajudaria até, ainda mais eu que sou, né, ainda mais um pouco menos essa área de ciências de dados, mais de computação, entender esses processos que vocês fizeram, né? Extraindo os dados, tratar os dados, depois... Mas assim, legal. O professor, e uma colocação também, que o nosso trabalho lá documentado, né, no nosso caderno, ele, como é um tema de bastante relevância, ele está sempre modificando, né, temporariamente, a nossa busca, ela é contínua, né, a Hannah, ela fez a raspagem no Selenium, ela automatizou lá a raspagem, então, assim, quando o site entra palavras novas, entra palavras que atualmente está mais falando, né, ela traz a relevância e ela faz automaticamente o filtro, entendeu? Então, por ser uma série temporal, ela sempre está sempre em constante mudança. Então, o nosso trabalho também, ele sempre se atualiza. Hoje você está vendo aquela análise de uma performance, mas amanhã ele já muda também. Então, a gente pontuou bastante isso para não ficar chumbado mesmo ali naquela análise só, entendeu? Então, assim, o site atualizando, as palavras das comunidades sempre se mudando, né? Sempre está mudando, e então a gente traz uma nova análise com os novos perfis diferentes. Só para entender. Então, na verdade, vocês fizeram tem um serviço rodando que fica toda hora analisando. Exatamente. Tá, Ele isso analisa está constante. implementado em quê? Tá em Python? Como vocês fizeram isso? Isso está uma aplicação... Uma aplicação em Selenium que faz a raspagem, né, constante. Um exemplo, vai buscar o site agora, ela vai lá buscar, aí já traz tudo novo, entendeu? Que às vezes ele pode mudar. Por exemplo, hoje uma palavra foi pele, amanhã que se destacou mais, amanhã pode ser uma palavra que seja Seria rosto. uma ferramenta que vocês utilizaram, certo? Exatamente. Então, o framework que vocês usaram, isso está integrado vocês fizeram uma aplicação, não tem uma aplicação rodando que faz isso automaticamente. Exatamente.
foi o que a gente pontuou para trazer a nossa diferença aí dos demais, entendeu? Isso está rodando num servidor, aonde que está isso daí? Ele tá no servidor do Jupyter, né? A gente roda ele tá rodando no caderno. Tá. Entendi. Então tá bom. Para as suas minhas perguntas, Sabina, acho que era isso. Talvez até era interessante até compartilhar, se fizeram um caderno no Jupyter, né? Que tem acho que uma descrição mais detalhada, né, da implementação, de todas. Eles vão subir isso lá na entrega de tarefas, a apresentação Entendi. e o caderno. Aí depois a gente tem acesso. Não, Tá? mas legal, bacana. Obrigado. Perfeito. Davi, por favor. Legal, pessoal, parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí por desatar esse nó complexo, né? Obrigado. O Kaká já fez algumas perguntas técnicas e essa informação de Savino, que vão subir os cadernos lá na entrega de tarefa, vai nos ajudar na avaliação final. Mas tem uma questão que eu queria levantar, assim, vocês iniciaram ali falando do Facebook, né? Depois, quando eu comecei a tentar imaginar de onde viriam esses dados, não sei se foi o Anderson ou o outro aluno que falou que foram de comunidades. A pergunta é, vocês selecionaram comunidades específicas no Facebook para pegar esses dados, é isso? Sim, tem comunidades que debatem sobre assuntos Isso. específicos no Facebook. Aí a gente pediu para entrar em hashtag. algumas comunidades fechadas, mas elas são públicas, né? Assim, não sei se são públicas, mas precisam de autorização, que eles debatem muito sobre o assunto e a gente foi pegando nos comentários das publicações, nas próprias publicações, o que as pessoas estavam falando sobre o assunto. Tá, beleza. Então, a trajetória começou nas comunidades, né? Sim, exato. Foi a primeira coisa que a gente fez, na verdade. Uma boa estratégia. Foi aí que vocês acabaram chegando nos sites e tem aquele site principal, né? Tá. Legal. E em nenhum momento nessas comunidades, porque ali eu percebi o seguinte, que são só sites de conteúdo, né? Em nenhum momento teve indicação de algum marketplace, né? Não. Não. Não, porque marketplace ele não tem a estrutura de texto. Não é que não tem texto. Ele é algo mais específico, voltado mais para venda. Sim. Para venda. Tipo, termo técnico, algumas coisas do tipo. Já o que a gente pegou são blogs. Eu tentei fazer com página de produto, mesmo porque para você anunciar um produto você precisa de concorrente, e analisar o concorrente é muito bom, né? Não copiar o concorrente, mas sim analisar, ver o que ele tá fazendo, porque o concorrente ele provavelmente já fez a pesquisa que você está fazendo, então ele sabe quais são as palavras. Só que muitas vezes o concorrente ele não tem palavras que não são utilizadas pela comunidade. Então a gente preferiu pegar blogs, porque blog já tem toda uma estrutura de pesquisa, um escritor, ele vai, pesquisa, faz tudo o que a gente fez, só que mais aprofundado, entende? Uma empresa muito maior que faz essa análise. Aí a gente preferiu pegar blogs. Legal, eu sei que não faz parte do escopo, né? Acho que está tudo dentro do escopo. Só fico me questionando se blogs ainda tem a audiência que tinha antes, né? Mas tá ótimo, eu acho que está Mais dentro. tempo, tem blog, tem audiência. O pessoal está bastante atualizando. Tem uma ferramenta que eu tenho aqui que eu consigo ver quantas pessoas entram por dia, por mês, por semana, quantas pessoas vão até o final da página. É que eu desabilitei ela. É que eu mexo com isso diariamente e eu tenho esse tipo de ferramenta. E assim, blog tem muito acesso. Legal. Eu não sei quanto antes, né? Assim, comparado a antes, mas ainda assim é bem importante. Inclusive, o blog ele é muito utilizado para ranquear sites no Google, páginas de venda. Isso melhora o SEO. O SEO é o posicionamento do site comparado aos outros sites. Então, se você tem um blog no seu site de venda, lá, a página lá em cima no header, que é o cabeçalho, você é bem ranqueado. Diminui custo de anúncio, isso. Entendi. Beleza. Sabino, estou satisfeito aqui. Obrigado, pessoal. São 10h05.
Vou dar uma pausa de 5 minutos. Volta 10 e 10, grupo 4. Pode ser? Pode ser? Obrigado, professores. Fechado. Bom dia. Para começar. Então faz o seguinte. Bom, tá, mas então 10 e 10.